Bom dia a todos, queria agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre livre-arbítrio. Coincidentemente, quinta-feira, no estudo do Livro dos Espíritos, Jesus de Nazaré, que a gente faz de quinta virtualmente, nós falamos sobre a lei de liberdade. Mas a primeira parte dessa lei, quem vai tratar sobre a liberdade, quando a gente pode ser livre, a responsabilidade que a liberdade leva, a liberdade de pensamento, a escravidão, a liberdade de consciência. Esta parte, a Fernanda, ela vai falar daqui a 2 semanas, quando ela vai tratar de liberdade e responsabilidade. Então, essa parte eu não vou entrar. Mas, no fim, a gente acaba falando um pouco o que um fala, o outro fala, mas como geralmente nós sempre abordamos alguns aspectos diferentes, só soma. Então, nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Eu estou com o chat aberto, se alguém quiser fazer alguma contribuição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só colocar no chat ali que nós procuramos conversar sobre isso. Então, o livre-arbítrio é essa faculdade que nós temos de escolher nossos caminhos. Para cada vez mais nós irmos progredindo até chegarmos ao estado de espírito puro, onde nós vamos continuar se desenvolvendo, mas não teremos mais necessidade de reencarnar. No começo da nossa trajetória como espírito, lá quando éramos homens das cavernas, o nosso livre-arbítrio era quase inexistente. Nós vivíamos de acordo com o nosso instinto de conservação. O nosso instinto de conservação guiava toda a nossa vida, todos os nossos atos eram baseados no instinto de conservação. Então, nessa época, nós não nos responsabilizávamos por nenhum ato nosso. Então, quanto mais nós vamos evoluindo, maior vai sendo a nossa inteligência, maior vai sendo a liberdade que nós temos sobre as coisas da vida. Consequentemente, isso a Fernanda vai tratar bem daqui a 2 semanas, vai aumentando também a nossa responsabilidade. Então, é importante nós pensarmos o seguinte: quando começa o livre-arbítrio, é a pergunta que eu fiz até na quinta-feira, nessa vida que nós encarnamos, onde começou o nosso livre-arbítrio? Eu vou perguntar, vocês responderem no chat, onde começa o nosso livre-arbítrio, onde começou o nosso livre-arbítrio nessa nossa vida que nós temos hoje? Onde iniciou o nosso livre-arbítrio? Alguém sabe para colocar no chat onde iniciou o nosso livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio iniciou justamente quando nós decidimos reencarnar. E nesse nosso nível de evolução, quando nós decidimos, quando nós fomos planejar a nossa vida. Então, o nosso livre-arbítrio começa no planejamento dessa vida. Porque nesse nosso nível de evolução, nós mesmos escolhemos nossas provas. O que nós pretendemos passar numa vida para nos tornarmos melhores. E esse entendimento, essa escolha, nós temos a liberdade de fazer. Então, uma pessoa pode escolher uma vida muito facinho, que não aconteça nada de mal, que tudo vai dar certo, que ela não vai ter quase problema nenhum. Ela pode. O espírito protetor dela, que vai estar ajudando nesse planejamento, geralmente vai falar: você vai perder muito tempo, você vai ficar 80 anos sem progredir muito, que não vai ter problema nenhum na sua vida, porque é na luta que nós crescemos. E depois mais 100, 80 anos aqui no plano espiritual, 2 séculos perdidos.
Mas, de repente, a pessoa fala, não, eu quero uma vida tranquila. Ela pode conseguir? Até pode. E isso é uma das primeiras coisas que nós temos que entender. Deus respeita por demais o nosso livre-arbítrio. Ele nos coloca pessoas que nos indicam o caminho correto, nós temos o nosso Espírito Protetor que sempre nos mostra, nós temos o Evangelho de Jesus a nos nortear. Mas, se nós quisermos tomar determinado caminho na nossa vida, nós vamos conseguir fazê-lo. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente quer. Porque, veja bem, Deus sabe que uma das situações de maior consequência em nossa vida é nós tirarmos a nossa própria vida através do suicídio. E Ele faz de tudo para que nós não cometamos esse ato. Manda ajuda de tudo quanto é lado. Mas se nós insistirmos nesse objetivo, a gente acaba conseguindo. Então, uma das coisas que a gente tem que ter isso em mente é o seguinte: cuidado com o que a gente quer. No livro Obreiros da Vida Eterna, André pergunta para um espírito que estão cuidando do desencarne de cinco pessoas. Então, ele pergunta, olha, tem alguma pessoa que era boa na vida e não recebeu ajuda assim, no processo desencarnatório? Ele falou, olha, eu já vi um caso. Tinha uma mulher que ela fazia um bem danado. Mas ela começou a ter pequenos problemas com o marido, então ela falava, não, essa vida já acabou, eu quero morrer, porque o que já tinha que fazer nessa vida eu já fiz. Aí um dia ela estava gripada, pegou icterícia, que é uma doença assim, facilmente debelada, e ela acabou desencarnando. Então, ela acabou cometendo um suicídio indireto pela essa palavra dessa. Não, eu já quero ir para o plano espiritual, aqui já não dá mais. Então, nós temos que tomar cuidado com esses objetivos de nossa vida, o exercer a nossa vontade, porque muitas vezes nós corremos o risco de conseguir o que nós queremos. Então, o livre-arbítrio começa quando nós planejamos as nossas provas. Essas provas que nós planejamos vão acontecer. Então, essas provas que nós mesmos planejamos, nós vamos passar na nossa vida por aquilo que nós planejamos? Depende. Porque o que são essas provas? Essas provas são pequenos delitos que nós cometemos em outras vidas, ou muitas vezes não são nem nada que nós fizemos de errado, mas nós queremos passar por aquela situação para se tornarmos mais fortes, para aprender qualidades e virtudes novas. Então, qual o objetivo da prova que nós mesmos escolhemos? Nos tornar melhores. Então, quando nós planejamos uma prova, ela pode acontecer ou não. Dependendo do quê? Dependendo se eu se tornei melhor, ou eu continuei do mesmo jeito, ou eu agravei meus compromissos naquela má tendência que eu tinha que debelar. Então, é uma coisa muito importante que nós já temos que começar a ver daí. Como a prova não tem um sentido punitivo, nem a expiação tem, eu vou dar uma entrada rapidinha na expiação, mas a prova é mais característico isso, eu posso mudar o destino de toda a minha vida. De que forma? Aquelas provas que eu pedi para passar tinham um objetivo: me tornar melhor. Mas se eu me tornar melhor antes dela chegar, ela não tem mais aquele sentido. Então eu vou tirar muitas provas de minha vida que eu mesmo escolhi, mudando meu jeito de ser. Porque, vamos repetir, ela não tem uma função punitiva. Ela tem uma situação para que levar a que eu me torne melhor. Mas se eu me tornar melhor antes, eu livro da minha prova. Então, eu tenho que pensar muito nisso. Está na minha mão mudar completamente o meu destino.
O meu destino pode ser mudado a todo momento. Pode ser agravado? Pode. Por quê? Por exemplo, se eu coloquei uma prova para me tornar menos agressivo, por exemplo. Mas se eu continuo mais agressivo do que eu era na outra vida, aquela prova, do jeito que eu pedi, não vai ser suficiente. Então, a minha prova vai ser agravada. De repente, era para mim ter uma doença tal, eu posso ter uma doença que vai me gerar uma paralisia maior, alguma situação maior. Então, é muito importante nós pensarmos nisso. Todas as nossas atitudes geram efeitos. Então, quanto mais eu gerar atitudes boas, mais eu vou estar gerando coisas boas para frente. Então, aquela passagem que tem no Evangelho que fala assim, ó, a cada um segundo suas obras. Todos nós, ao analisarmos esta passagem, o que a gente pensa? A cada um segundo suas obras. Então, se eu estou sofrendo hoje, eu dei causa, se não foi nessa vida e vidas anteriores, ou eu mesmo pedi, posso não ter dado causa, para passar por essa situação para me tornar melhor. Então, nós só analisamos coisas passadas, ou seja, eu estou hoje sofrendo as consequências do passado. Então, quando eu falo cada um segundo suas obras, vem isso na minha cabeça. Mas lá no final, no último capítulo do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem, não lembro se era de Paulo ou Santo Agostinho, que ele fala o seguinte, que a cada um segundo suas obras deve ser analisado de uma forma diferente. Deve ser analisado o seguinte, se eu começar uma plantação nova hoje, a minha consequência posterior, a minha colheita posterior vai ser boa. Então, ao invés de eu ficar tão impregnado, tentando pensar, olha, o que será que eu fiz na última vida por ter tantas dificuldades? O que será que eu fiz por ter uns companheiros de viagem tão complicados? Eu tenho que pensar o seguinte, o que eu farei hoje para que o restante da minha existência seja mais ameno? O que eu farei hoje para que eu possa ter consequências felizes? Então, esse modo de pensar muda tudo. Porque lá atrás, eu não consigo mudar nada. O que aconteceu na minha vida, ou o que eu fiz em outras vidas, eu não consigo mudar. Mas eu consigo mudar hoje, o hoje, para gerar o meu livre-arbítrio trabalhando para que eu gere consequências boas para frente. Então, é importante nós pensarmos nisso. Se eu estou com um problema acontecendo em minha vida, o que eu vou fazer para tirar esse problema da minha vida? No último capítulo também do Livro dos Espíritos, nós já falamos disso em outra. Eu já vou dar uma olhadinha, viu, Célia? Só acabar essa sequência aqui, que você escreveu no chat. O último capítulo do Livro dos Espíritos fala o seguinte, olha, Kardec pergunta para os benfeitores da humanidade, qual a consequência do arrependimento em minha vida? Qual a consequência do arrependimento em minha vida? Os benfeitores da humanidade respondem a ele, olha, depende. Se você arrependeu depois do desencarne, chegou no plano espiritual, você arrependeu depois do desencarne, você vai ter que reparar esse ato na próxima vida. Você já levou esse débito para ser trabalhado na próxima vida. Mas se você arrepender-se nesta vida e tiver tempo para reparar o ato, você mata esse problema aqui. Então, nós vamos agora trabalhar um pouquinho sobre como reparar o ato. Eu só vou ver o que a Célia falou aqui para ver se a gente pode ver. Então, a Célia escreveu. Eu penso que o ser humano continua primitivo, dado a tantas coisas que vemos na sociedade. Lógico que com um pouco mais de inteligência, mas mesmo assim primitivo. O ser humano não entende que o livre-arbítrio não significa podemos fazer tudo. Temos liberdade de fazer tudo, não é bem assim. Então, quer dizer que
o meu planejamento para essa nova vida na Terra, se eu pedir para ser uma pessoa paciente nessa vida, não sou nada paciente, sou explosiva. Significa que essa prova eu já coloquei e perdi? Olha, vamos ver as duas coisas que ela fala. Antes de eu entrar na reparação, então. Parece que nós estamos ainda muito primitivos. Ainda temos muito mal no coração, é só nos ver. Ainda temos muito orgulho, ainda temos muita vaidade, ainda somos invejosos. Nós temos tudo isso no nosso coração ainda. Mas, há 200 anos, por exemplo, era muito maior o nível de maldade no mundo. Há 100 e poucos anos no Brasil, havia escravidão, está dentro desse capítulo da liberdade. Então, logicamente, a parte da inteligência progrediu muito mais que a parte da moral na Terra, mas nós já evoluímos, nós já estamos numa situação melhor. Só que tem muita coisa a ser feita, viu, Célia? Mas nós já estamos melhorando. Quanto à segunda pergunta que você fala, da paciência, a paciência para ser desenvolvida, né? Aquele doutor Valdir, eu falei até na quinta-feira, que a Regina colocou aquele estudo no grupo do Facebook do Departamento Municipal de Evangelização. É fantástico aquele estudo. Ele fala assim, ó, cuidado com o que você pede. Porque se você pedir para Deus, ó, me dá paciência, ele fala assim, ó, ele te põe numa fila do SUS. Aí você vai aprender paciência de qualquer jeito. Então, até isso a gente tem que pedir cuidado. Então, nós temos que ir desenvolvendo os nossos potenciais sem uma função punitiva. Ou seja, eu não vou ficar falando, nossa, eu não tenho jeito, não. Eu sou assim mesmo, eu vou aceitar-me como sou, mas eu vou trabalhar para me tornar melhor. E eu vou voltar nisso daqui a pouquinho. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a reparação de erros. É uma coisa muito importante nós aprendermos a fazer. Por quê? Quando eu erro, vamos voltar. Eu me arrependo. Primeira coisa boa que eu faço, me arrependo. Mas se eu parar aí, gera culpa. Então eu fico preso naquela culpa e não vivo o presente, porque eu estou preso no passado. E pior ainda, eu fico com medo do futuro, que eu acho que Deus vai me castigar. E eu não faço o movimento para reparar aquela situação. Então, tudo na vida tem jeito. Tudo na vida tem jeito. Eu até dei o exemplo para vocês, na última vez que eu falei para vocês, de uma mulher que, num momento de desespero total, ela cometeu aborto. Nós sabemos que, de acordo com o Espiritismo, o único aborto que não está em desacordo com a lei divina é quando a mãe corre um risco de vida. O restante está em desacordo com a lei divina. Mas ela já cometeu. O que ela vai fazer? Eu até falei para vocês na última vez, ó, se ela for católica, evangélica, ela já vai se sentir no inferno. Se ela for espírita, ela fala, eu estou no umbral. E pior do que estar no umbral, muitas vezes ela vai criando doenças perigosas no corpo dela. Então, ela pode reparar? Pode. De que forma? Ó, senhor, mande novamente essa criança, que eu vou aceitar ser mãe dela agora. Mas se não puder ser ele, que eu fique grávida de outro, e vou dar mais amor ainda. Se eu não puder ficar grávida, que eu adote. Se eu não puder adotar, em muitas situações o marido não quer, eu vou trabalhar num abrigo de crianças durante 10 anos, dar o melhor de mim, dar todo o amor para aquelas crianças para reparar o erro. Então, Deus quer que nós reparemos o nosso erro pelo amor. Deus não trabalha com castigos. A dor aparece em nossa vida quando, nessa função de reparação, quando nós não fazemos movimento nenhum para, através do amor, repararmos. Porque eu vou carregar aquilo para o resto da eternidade? Não, tem que limpar a minha consciência. Então, o movimento de reparar pelo amor me elimina a dor. Então, todas as vezes que eu reconheço, eu devia ter feito aquilo lá certo, vai e acerte. Vá lá para a pessoa, peça desculpas,
devolva, faça alguma coisa de bom para ela. Se não der para ela, faça para outra pessoa. Nessa função de, olha, eu estou fazendo bem, reparando. Logicamente, eu sempre bato nessa tecla. Se eu fiz uma coisa errada, eu mentalizei sobre aquela coisa, eu vou reparar fazendo bem. Eu não posso condenar aquele que está fazendo a mesma coisa. Porque senão, olha como eu estou fazendo, eu já fiz aquilo. Não é porque eu reparei que eu sou diferente daquele que está fazendo agora. Então, com isso, vai facilitando o meu processo. E uma das coisas que facilita muito o processo da reparação é eu não julgar as outras pessoas. Eu ser leve com as outras pessoas. Porque quando eu passo a ser leve com as outras pessoas, minha consciência, ela adquire a seguinte questão, olha, da mesma forma que você é leve com outras pessoas, quando você passar por uma situação parecida com aquela pessoa, eu vou ser leve com você. Mas se eu julgo alguém, eu já me condeno. Porque eu coloquei dentro de mim uma situação seguinte, ó, se fizer isso tem que ser condenado. Então é importante nós trabalharmos isso em nossa vida, não condenarmos ninguém. Saber que aquela pessoa está dando o melhor dela, muitas vezes o melhor dela é só aquilo. Então o nosso livre-arbítrio, como nós já aprendemos, ele vai se desenvolvendo com o nosso progresso. E teve momentos em 10 vidas lá atrás que nós fazíamos coisas que hoje nós nem pensamos em fazer mais. Mas nós já fizemos essas coisas há 10 vidas. Então, muitas vezes eu estou condenando alguém que está 10 vidas atrás de mim. Porque nessa Terra há diversos níveis de evolução para que um ajude o outro. Aquela situação que a gente sempre coloca. Você está numa escada, você está num degrau, tem que dar a mão para quem está no degrau de cima para ele te puxar, mas com a obrigação de você dar a mão para quem está no degrau de baixo. Então, essa solidariedade indica o seguinte, eu tenho que cuidar do que está ainda não tão desenvolvido como eu, porque outro mais desenvolvido que eu sempre está cuidando de mim. Então, nesse processo de reparação, o que eu vou fazer? Não vou esperar a dor chegar. Eu vou fazer um esforço, usar o meu livre-arbítrio, a minha vontade para buscar a reparação pelo amor. Então, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, ele coloca a seguinte coisa, já vou responder, viu, Adriana? Nós temos 3 potências da alma. A mais fácil, saber. Eu aprendo saber estudando, trabalhando, mais fácil. A mais difícil, o amar, o sentimento. Eu desenvolvo como? Convivendo. Só tem esse jeito de desenvolver, não dá. O livro, o estudo, me mostra o caminho. Mas, igual falou a série agora há pouco, como adquirir paciência? Adianta ler? Ué, se eu levo lá... A paciência, a ciência da paz, tudo que eu tenho que fazer para aumentar minha paciência. Ajuda, mostra o caminho. Mas eu só vou me tornar paciente quando eu chego perto de alguma situação que me irrita e eu consigo me controlar para não me irritar. É um exercício na convivência com outras pessoas. Então, primeira potência da alma, saber. Segunda potência da alma, amar. E a terceira potência da alma, que nós estamos tratando hoje, é o querer, é a vontade, é a liberdade que nós temos de buscar. Então, o querer é muito importante em nossa vida. Saber usar essa liberdade. Como a Fernanda vai tratar daqui 2 semanas, nós temos dificuldade em usar essa nossa liberdade. Porque nós morremos de medo da consequência. Nós morremos de medo da consequência. Então, nós temos um medo danado de ser livres. Nós, na verdade, muitas vezes caímos em depressão com medo da liberdade. Então, até falei na quinta-feira, aproveitando que o Alemão está aí, elogiei bastante ele na quinta. Eu gosto de pessoas assim, por eu não ser, né? Eu gosto de pessoas empreendedoras, que vão atrás, que se arriscam, que procuram desenvolver coisas novas.
Cabe a nós fazermos isso, utilizarmos o nosso querer, o nosso livre-arbítrio. Deixa eu só ver a pergunta da Adriana aqui. E se a pessoa morreu por conta de algo que fez, como reparar? Ótima pergunta. Olha, de duas formas você vai usar. Primeiro, você vai começar a orar por ela. Pede tudo de bom para ela e tudo de bom mais ainda para os entes queridos dela. Porque cada vez que você trabalhar para os entes queridos dela, ela vai se sentir muito melhor do que você pedir até por ela. E, de alguma forma, o que você fez para ela, repare com outra pessoa que está passando por uma necessidade igual. Então, a nossa consciência permite que nós compensemos. Não dá para mim reparar com aquela pessoa. Eu vou mandar uma oração para ela, vou pedir para os entes queridos dela, mas eu vou ajudar outra pessoa. E aí, essa compensação eu consigo fazer. Não sei se eu respondi, Adriana, mas é por aí. Então, vamos voltar no nosso livre-arbítrio. Qual a dificuldade que nós temos de agir com mais liberdade? Porque nós tememos a consequência. Então, nós temos que se preparar. Quando eu vou tomar uma atitude, cada vez que eu vou tomar uma atitude de forma precipitada, a possibilidade de erro vai aumentar demais. Toda vez que eu tomo uma atitude sem meditar, aumenta a possibilidade de erro. Então, o que eu tenho que fazer? Começar a meditar antes de tomar as atitudes. Lógico, as atitudes corriqueiras a gente não precisa, a gente já sabe como fazer. Mas as atitudes mais importantes, nunca tomar de forma precipitada. Nós temos que meditar nas consequências. Então, eu medito nas consequências que vai ter aquilo, não. Pode acontecer isso, 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 isso e isso. Não dá para fechar todas as consequências, mas dá para fechar grande parte delas. Aí, meditando nas consequências, não. O objetivo que eu quero com essa atitude supera demais uma possível consequência ruim. Então, eu vou tomar atitude. E nessa função de meditação, aí nós devemos pedir ajuda a Deus, ao nosso espírito protetor, para que nos ilumine também, para que sigamos pelo planejamento que fizemos para essa vida. É importante a gente dar esse passo, pensar, pedir para Deus, me ilumina meu caminho. Ele vai mandar essa ajuda para que nós procuremos a seguir o caminho correto. Sempre o caminho correto, numa situação de bem e mal, é assim: se o caminho correto estiver de acordo com a lei de Deus, está certo. Então, eu tenho que pensar que consequência ele vai gerar também nas outras pessoas. Eu não tô, de alguma forma, levando o prejuízo, o embaraço, o tropeço na vida de outra pessoa? Não estou. Então, vá tranquilo, porque o bem, o Donizete colocou bem isso aí na quinta-feira, o bem nos liberta. Cada vez que eu ajo dentro da lei de Deus, eu estou livre. Cada vez que eu ajo fora da lei de Deus, eu me aprisiono. Então, o mal me aprisiona, o bem me liberta. Então, essa forma de meditar antes das decisões mais importantes de nossa vida vai fazendo com que eu me prepare para fazer as coisas certas. Aí entra um dos grandes problemas de nossa vida. Geralmente, nós estamos agindo copiando o que os outros fazem. Ou seja, o que as outras pessoas fazem, eu faço também. Isso é uma coisa muito ruim em nossa vida. Porque eu estou deixando de meditar nas minhas atitudes. Eu estou fazendo o que todo mundo faz. E aí, qual a consequência disso? Quando eu acerto, quando as pessoas acertam e eu, como as imitei, acerto, eu não aprendi nada, porque eu não pensei nisso antes. Eu não pensei qual o caminho que eu estou traçando, se o caminho alternativo qual que era. Quando eu erro, que a gente aprende muito com erro também eu não aprendi nada, porque eu não meditei. Então, eu tenho que me desvincular de ficar agindo como todo mundo age.
Porque se eu começar a continuar a agir como todo mundo age, eu não vou aprender nada. Todo o aprendizado da minha vida eu estou jogando fora. Porque eu não estou pensando. Então, nós somos originais. Isso é um grande ensinamento que nós temos que fazer. Quando Deus nos criou, ele nos criou cada um diferente de outro. Quando nós chegarmos a espíritos puros, por exemplo, nós vamos já não precisar reencarnar mais, nós não vamos errar, mas nós vamos ser originais. Nós vamos ter características diferentes do outro. É só pegar dois espíritos, vamos colocar dois espíritos que muito contribuíram no Evangelho de Jesus. Paulo e João Evangelista. Muito importantes os dois espíritos, mas completamente diferentes. Paulo era a força, era o arrojo, era a busca constante. João Evangelista era a paz, era a doçura. Tanto que se fala que João Evangelista reencarnou como Francisco de Assis. Olha, continuou a mesma doçura, a mesma paz, o mesmo amor. Paulo reencarnou como Lutero, ó, a força, a coragem de buscar a coisa certa, apesar de todas as pressões contra. São espíritos, vamos dizer, até com uma equivalência de progresso, mas completamente diferentes. Então, nós somos originais, nós somos diferentes. Quando eu começo a agir como todo mundo está agindo, eu perco a minha originalidade. Eu vou ser mais um igual àqueles. E aí o meu talento não aparece. Aquilo que eu sou melhor por ter conseguido, por ter usado esse livre-arbítrio em mais vidas, onde eu posso mais ajudar o progresso do mundo, fica parado ali. Por quê? Porque eu não estou pensando para agir. Eu ajo como todo mundo age, eu faço o que todo mundo faz, eu compro o que todo mundo compra, eu reclamo do que todo mundo reclama. Então, eu tenho que começar a desvincular dessa situação de todo mundo. Eu tenho que pensar, eu sou uma pessoa criada por Deus, ninguém é igual a mim. Ninguém. Pode até ser parecido, mas igual não é. Então, eu vou desenvolver os meus talentos. Eu vou desenvolver o que eu tenho de melhor e dar para a vida o que eu tenho de melhor. E proporcionar isso aos meus filhos também. Por isso que vocês estão vendo essa reunião de pais. A que eles aprendam a desenvolver seus talentos, desde que pequenos. Uma das coisas que nós devemos tomar muito cuidado com isso, onde nós mais atrapalhamos nossos filhos nesse desenvolvimento dos talentos, é a superproteção. Nós superprotegemos demais nossos filhos. Nós não deixamos que eles desenvolvam os seus talentos, ou seja, a sua originalidade. Algumas vezes, educando de forma igual. Nós já vimos bastante aqui que cada um tem que ser estimulado no que ele necessita e estimulado a desenvolver o que ele tem de bom. Que, se tiver 5 filhos, os 5, um são diferentes do outro, 5 são diferentes. Então, eu tenho que ensinar, deixá-los desenvolver o seu potencial. De que forma? Não reprimindo-os, mas mostrando a consequência. Olha, filho, olha o que você fez aqui, olha o que gerou. Então, eu posso até te ajudar a consertar isso, mas você vai trabalhar para consertar. Se você quebrou uma vidraça do vizinho chutando bola, eu falei para você que você tinha esse risco, e você não parou, eu vou tirar da sua mesadinha até você pagar o vidro do vizinho. Então, ele vai aprendendo que a vida tem consequências, mas que ele pode desenvolver o potencial de vontade dele sem que ele seja reprimido com isso. Então, nós devemos deixar nossos filhos livres de acordo com, lógico, de acordo com o risco, não deixar correr riscos desnecessários, risco de vida, risco de se machucar muito forte, não. Mas pequenas quedas, arranhões, são naturais na vida. Isso não faz mal nenhum.
a criança brincar, a criança cair, chutar uma bola, estoura a ponta do dedão do pé. Todo mundo passa por isso. Um dia, sem querer, pega numa taturana e queima tudo. Deixa, isso tudo é natural. Você vai cuidar, você vai passar uma coisa ali para minorar a dor, mas ele vai aprendendo a ser livre, ensiná-lo a pensar, não incutir preconceitos. Por exemplo, quando eu falo o meu filho assim, tal nacionalidade é isso, tal nacionalidade é aquilo, mulher é isso, não sei o quê. Olha, eu já estou colocando preconceito na ideia. Não, deixa ele vivenciar as situações e ele mesmo chegar às conclusões dele. Então, uma coisa muito importante nós fazermos isso para nossos filhos. Capacitá-los também para desenvolver essas atitudes. Por exemplo, nadar. Eu não aprendi a nadar na minha vida. Não porque eu tenho muita dificuldade de buscar coisas novas, mas isso limita muito a nossa vida. Então, dá-los condições de aprender a nadar. Se ele já está numa idade, por exemplo, de 14, 15 anos, e não aprendeu a dançar, a menina ou o menino, não, você não quer entrar numa escola de dança para você aprender a dança desses ritmos que dança solta, ele sabe. Mas para uma dança de salão, por quê? Vai chegar numa idade que ele vai se reprimir por não saber uma coisa tão simples que é dançar. Então, você quer, mas é uma coisa assim, você quer fazer isso, filho? É uma coisa boa. Nunca impor, porque aí ele não vai com vontade, ele vai com uma obrigação. Não, o que você quer fazer? Então, nós trabalharmos isso nos nossos filhos, participarmos disso. Eu vou até repetir o que eu falei dessa lição do Dr. Ricardo, que chegou uma hora na vida que ele estava assim, não aguentava mais, ele tinha um filho muito arteiro, que ele quase esganou o filho um momento. E um dia ele estava na casa da mãe dele, que tinha piscina, todos os moleques na água, pai, vem cá, pai, vai cá. Ele falou, ele não gostava de entrar em água de jeito nenhum, mas ele estava com roupa e tudo, ele só tirou a carteira com documento, pôs lá, pulou com roupa e tudo na piscina, e a partir daí ele mudou. Então ele passou a conviver com as crianças, brincar e participar da vida deles, e como eu falei na última vez, fazer evangelho no lar debaixo da mesa como uma cabaninha, coisa diferente, criar coisas diferentes, desenvolver nos filhos essa criatividade, mostrar para eles que eles são originais, eles são diferentes de todo mundo, mas que eles podem ser solidários, que ser diferente não quer dizer ser inimigo, não. Porque a pessoa que pensa diferente da gente, ela só pensa diferente. Então, nós podemos estimular em nossos filhos ser livres. Você errou, filho? Tá, vou ensinar você como você vai reparar isso. Você fez errado? O que você fez lá? Errou? Vai lá e repara. Vai lá e acerta. Estimulá-los a reparar, sem aquela função punitiva. Não, é que ele sinta que toda vez que ele acerta, ele não precisa fazer nada para arrumar aquela situação. Mas quando ele erra, o que ele tem que fazer é procurar acertar o que ele errou. E ele vai tirando as culpas da vida. Porque muitas vezes nós incutimos culpa nas crianças desde pequeno. Tem pessoas, coitadas, que, por exemplo, eu já vi uma situação em que uma mãe, ela casou com uma pessoa porque ela ficou grávida. Então, desde pequena, olha o trauma que ela colocou na mente da filha. Desde pequena, ela colocou na filha que toda a infelicidade dela era culpa da filha, porque por causa do nascimento da filha, ela foi obrigada a casar com aquele homem que ela não gostava. Já pensou o trauma que ela colocou nessa filha? E até hoje, ela já tem mais de 60 anos, a gente sente que ela tem uma culpa danada que ela não consegue tirar. Então, nós temos que evitar levar qualquer tipo de culpa para as crianças. Olha, eu não aguento mais você. Não. Mostrando o lado correto,
exercendo a nossa autoridade quando tem que exercer, mas sem levar culpas, sem mostrar que eles possam se sentir culpados de tudo que acontece na vida deles. Então, e também uma coisa muito importante que nós temos que fazer. Nós não devemos endeusar nossos filhos. Por exemplo, nossa, você é o mais inteligente. Muitas vezes a gente está falando isso, achando que a gente está motivando, né? Ninguém é tão inteligente quanto você. Nós estamos carregando um peso, jogando nas costas dele um peso muito grande. Porque a hora que ele errar, ele vai errar, o peso do erro vai aumentar demais. Então, eu tenho que estimular sem jogar essa situação nas costas dele, de que ele é melhor que todo mundo. Porque ele vai ter coisas que ele vai saber fazer, mas tem coisas que ele não vai saber fazer. Então, nós temos que tomar esse cuidado também. Mostrar para ele que errar é normal. Quando ele erra, tudo bem, filho. Você não aprendeu a fazer, você não vai aprender. Então, esse jeito natural de nós tratarmos nossos filhos, reconhecendo a sua originalidade, a sua individualidade, e não sobrecarregarmos ele com uma situação que ninguém é tão perfeito na Terra em todas as situações. Por exemplo, você pega um dos caras mais inteligentes que já passaram pela essa Terra, Einstein. Ele era super inteligente, mas as pessoas super inteligentes nas coisas corriqueiras são ruins. Você já deve ter trabalhado, ter conhecido pessoas que são muitíssimo inteligentes. Mas ele é muitíssimo inteligente numa área. Nas outras áreas é um desastre. É um desastre. Por quê? Ele só fixa naquilo ali. Porque aquele lá é o ponto forte dele, ele busca aquilo. Mas nas outras coisas ele vai errar, ele não vai saber fazer, ele é desengonçado. Então, se eu exalto demais, ele também não é bom. Então, se as palavras ruins, tipo, você é burro, você é muito ruim, as palavras que, o jeito que eu também sobrecarrego ele, o ego dele, também vai prejudicar. Então, é o caminho do meio. Acertou, que bom, filho, errou, não tem problema, filho, vamos arrumar. É um jeito mais tranquilo da gente deixá-lo livre, para que ele não coloque pesos demais, tanto do lado do elogio quanto do lado depreciativo. Os dois lados são difíceis. Gente, tem muita coisa para falar desse tema, mas eu já cheguei ao meu tempo. Eu queria agradecer a paciência de vocês e vou abrir agora a perguntas. Eu vou só ver se a Célia falou assim, ó. Ele casou porque a filha não tem nada com isso. Coitada, isso mesmo, Célia. A gente não pode levar aos outros os problemas que nós tínhamos condição de resolver. Estava dentro da alçada nossa resolver. Ela simplesmente podia não, enfrentando toda a sociedade da época, era muito mais difícil, ela não vou casar, eu vou ter a filha que eu gerei, mas não vou casar com alguém que eu não goste, não jogar a culpa na filha, é isso mesmo. Então está aberto, quem quiser perguntar, quem quiser contribuir, nós temos o Adriano para ajudar aí também hoje. Fique à vontade. Oi, Edson. Bom dia. Bom dia. Assim, quando você fala de falar para o filho, né, engrandecer ele com alguma coisa boa e não criticar quando ele faz alguma coisa ruim, mas o educar é muito difícil. Eu não sei se é só de agora, mas eu vejo que a gente às vezes tem que falar 10 vezes a mesma coisa para o filho para ele fazer alguma coisa, né, que a gente pede. E eu sinceramente, eu luto comigo todo dia em relação a isso. Porque às vezes a gente fala, olha, vai arrumar seu quarto, você fala 10 vezes, chega na 10ª, você já perdeu a paciência. Mas sabe por quê? Deixa eu só falar disso um pouquinho. Desculpa, a Silvia fala, você corta todo mundo, continua. Não, é isso mesmo. Eu estou muito ansioso, eu corto as pessoas. Cleomara, a gente tem que deixar sofrer consequência. Você fala uma vez para arrumar o quarto, 2. Na terceira não fala, deixa o quarto que nem
Sabe que a Bel falava, acho que vocês não conhecem, a Bel é lá da comunidade Luiz Parsanufo, e ela era monitora do amor exigente. Ela sempre falava assim, ó, o filho bagunça muito, deixa bagunçar. De vez em quando você pega, acho que o pessoal mais novo nem conhece, pega uma latinha de Neocid e passa debaixo da porta, passa pulga do quarto dele, não vem pro resto da sala, da casa. Mas deixa ela sofrer nas más consequências. Vai chegar uma hora que já vai chegar uma coleguinha dela na sua casa, e a hora que ela vai entrar no quarto, ela vai morrer de vergonha. E aí, a partir daquele momento, ela vai ver a importância de deixar o quarto bem arrumado. Então, nós temos que mostrar, deixar sentir a consequência. Tem uma moça lá no Amor Exigente, uma vez eu estava no grupo, ela falou o seguinte, olha, eu não aguento mais, eu chamo minha filha já é moça, né? Vai no serviço, eu tenho que chamar 10 vezes, eu chamo ela vira para o outro lado, eu chamo ela vira para o outro lado. Aí um dos coordenadores falou, mas por que você chama? Ela não tem celular, não? Ah, mas ela fala que não ouve. Não, fala para ela, a partir de amanhã eu não chamo mais, você vai colocar o despertador do celular. Aí chegou na semana seguinte perguntamos, e daí, como é que foi? Olha, no primeiro dia ela perdeu o horário, ela chegou atrasada no serviço e tal, mas a partir do outro dia ela se acertou. Então, se eu deixar sofrer a consequência, você não quer fazer, mas a consequência é eu não vou arrumar esse quarto. Vai ficar, você deixou tudo desarrumado, vai ficar tudo desarrumado. Até que a criança vai aprendendo que arrumar é uma coisa boa, que deixar tudo desarrumado passa a ser disfuncional até para ela usar. Então, agora, a gente não tem paciência mesmo, mano. Você não é exceção, você é igual a todos nós. A gente quer aquele negócio na hora. Então, na verdade, dói mais em nós. Puxa vida, eu não vou deixar. Não, deixa. Tem que ter essa paciência. Uma hora ela vai aprender isso. E no fim, a hora que ela aprender, ela gostar de arrumar, você pode largar que nunca mais ela vai deixar desarrumado. Mas não tirar dela essa obrigação de fazer. Se quiser fazer tal, se não quiser, vai ficar desse jeitinho aí. Pena que vai ficar feio, você vai aprender a conviver num lugar completamente disfuncional. Eu acho assim, mas é difícil mesmo, nós temos que se controlar. A nossa ansiedade, ela dificulta, a gente quer que faz na hora. Não, deixa a pessoa... muitas vezes nós estimulamos a teimosia, não é? O teimoso é assim, ó, quanto mais você fala, mais ele teima. Quando a gente pega e fala assim, ó, a consequência, eu não vou falar mais não. É igual criança que começa a fazer manha no mercado, não é assim? Se a mãe começa, ela chora, dá o que ela quer, pronto, ela conseguiu. Deixa ela chorar. Deixa ela espernear, ficar com as perninhas para cima chorando. Deixa todo mundo ver chorando. Sai de perto, vai comprar o outro corredor. Ah, ela vai parar no instantinho. Então, a gente tem que saber trabalhar isso daí. É uma questão de um pouquinho só de dosagem nossa, de deixar deixar eles sentirem as consequências. Eu acho assim, é difícil, lógico que é, porque muitas vezes nós temos essa questão de que se eu mandei, tem que fazer, né? A autoridade a gente vai conseguindo pelo exemplo e não pela forma. Então, se você sempre está com o seu quarto super arrumado, você já deu o exemplo para ela de como faz. Então, ela vai ver o seu exemplo muito mais, porque a gente vai estimular a teimosia. Eu acho por aí, não sei se tem alguém que tem mais... Essa área de educação é tão complicada. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu participei de 30 anos, hein, num grupo de pais do Centro Luz e Verdade. Eu comecei lá quando meu filho nasceu, minha menina tinha 4 anos, eu comecei a levar lá a evangelização, e eu fui ficando. E no fim, meus filhos fizeram a evangelização, eu continuei na reunião de pais por 30 anos. Eu só parei agora, há 3 anos para cá, que eu comecei a participar do coral aí do Jesus Nazaré, que coincidiu o horário. Mas, algumas vezes, por exemplo, ó, a gente ia falar sobre sexualidade. Todo mundo falava da sexualidade dos filhos, e ninguém lembrava da sua própria sexualidade. Então, a gente tem que primeiro pensar assim, ó, se eu vou ajudar
no livre-arbítrio dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu livre-arbítrio. Eu tenho que ver como que eu estou agindo. Será que eu estou agindo com mais liberdade ou estou fazendo o que todo mundo faz? Porque quando eu começo a agir com mais liberdade, meu filho percebe. Ele percebe que eu estou agindo diferente de todo mundo. Então, o melhor jeito de educar é dar o exemplo. Então, todas as coisas que eu quero para o meu filho, eu tenho que cuidar primeiro em mim. Eu cuido em mim, o reflexo da minha mudança gera nele. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, ó. Como eu estou mudando para que meu filho mude. É uma situação diferente, porque senão, eu lembro que era toda vez, eu dava até risada, porque era assim, era meia hora de evangelho, meia hora de um livro sobre educação. Nesse livro de educação, quando caía esse aspecto de sexualidade, era um aspecto que mexe com todo mundo. Difícil alguém ter equilíbrio nessa área. Chegava nessa área, a gente estimulava, que era o Toninho que coordenava e eu ajudava. A gente estimulava a pessoa a falar sobre sexualidade dela. Não demorava 1 minuto, já ia para os filhos. Porque o meu filho faz isso, meu filho. Mas ninguém pensava na dele, entende? Então, o caminho é esse. Eu melhoro para que ele melhore. Eu passo a ser mais participativo, porque ele vai participar mais da minha vida sempre, e esse caminho a fazer. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho, muitas vezes, muito mais dificuldade que vocês que estão me ouvindo. Todos nós temos dificuldade na vida. Ninguém ensina nada. A gente está aprendendo junto. Então, é fácil a gente falar. Até papagaio fala de graça, né? Mas colocar em prática é difícil mesmo. Mas a gente tem que começar. Quando eu falo para vocês, na mesma hora eu penso uma coisa que eu não estou fazendo. Mas se eu for falar tudo que eu não faço, eu vou ficar falando só de mim o tempo todo. Mas nós somos no mesmo barco, tudo juntinho. Não sou melhor que ninguém, sou muito pior que a maioria, mas estamos juntos aí nessa luta. Muito obrigado. O Edson. Pois não. A Célia pôs no chat aqui, mas não sei se você respondeu uma pergunta da Adriana. Como lidar com a culpa se os que ficaram te condenam diariamente? Você lembra dessa? Não respondi. Olha, a opinião dos outros, nós vamos conviver com muitas pessoas assim. As pessoas são difíceis a gente conviver, essas que nos condenam sempre. Mas nós temos que estar livres conosco mesmo. Ó. Então, se a culpa, Adriana, ainda ela está comigo, eu acabo, aquela condenação da outra pessoa me afeta. Mas a partir do momento que eu começo a trabalhar, aquela forma que nós falamos, ó, o que eu vou fazer de bem para reparar isso? Tem jeito. Mas não é uma coisa condenativa, eu não vou ficar me condenando, não. Eu vou ficar livre para fazer o seguinte, Senhor, me dê forças para que eu arrume essa situação. Talvez eu não consiga arrumá-la por completo, mas que eu comece a desenvolver trabalhos onde eu faça o bem numa situação inversa daquela situação que me gerou a culpa. E a hora que eu conseguir anular em mim esta autoculpa, essa condenação das outras pessoas já não deixam de me afetar. Aí eu começo a não aceitar mais, porque é o seguinte, quando nós estamos culpados, não sei se você percebe isso, eu já vivenciei muito isso, você começa a aceitar a responsabilidade dos outros como se fosse sua, porque aquela culpa está incutida na gente, a pessoa erra, e quando ela percebe que nós estamos aceitando toda a responsabilidade que é dela como nosso, ela fica jogando mais culpa na gente, ela fica descarregando o caminhão de culpa. A hora que eu acertei aquela situação minha interior, a hora que ela vem e fala assim, olha, isso, eu não sou responsável por isso. Quem gerou isso foi você, porque você fez isso. Eu não tenho nada de ver com isso. Mas você vai falar assim, espontaneamente, você não vai... Ó, isso eu não sou responsável. Se eu fosse responsável, eu assumiria. Mas, primeiro eu vou trabalhar essa culpa que eu tenho, porque senão é uma coisa inconsciente. Eu começo a ser... porque as pessoas têm uma situação também que eles querem achar um bode expiatório de tudo.
O que é o bode expiatório? Aquele animal que era crucificado para apaziguar a nossa relação com Deus. Então, quando tem uma pessoa assim que se sente culpada, coitado dela, porque as pessoas ficam descarregando todos os problemas como se ela fosse culpada. Não é. Então, a hora que eu acerto comigo, a pessoa vem e fala assim, não, isso daí não tem nada, não é? Foi eu. Eu não fiz nenhum movimento que gerou isso daí. Aí eu vou aprender uma coisa importante na minha vida, que é me defender. Defender sem atacar. Olha, isso eu não sou responsável. Não é de minha responsabilidade. Eu não vou falar de quem é. Você pense, mas de minha não é. Então é uma coisa assim. Mas primeiro eu vou cuidar de mim. Eu vou me absolver. De que forma eu vou me absolver? Eu vou reparar pelo bem. Reparei pelo bem? Fecha o livro que estava lá atrás aberto. Fecha. Ah, você fez errado, mas eu já fiz o certo. Eu reparei. Eu não vou tratar mais disso. E aí você vai ficar livre para, quando alguém te impuser uma coisa que você não fez, você falar assim, ó, eu não sou responsável por isso. Não fiz nenhuma coisa que gerou isso. Eu não vou falar quem é, você vai pensar quem é, mas eu falo que eu não sou. Eu acho que é por aí. Não vamos se deixar que as pessoas não ficam jogando todo o lixo do mundo, porque isso é um movimento muito covarde que as pessoas fazem, mas muitas vezes é o jeito que elas aprenderam de forma errada de responsabilizar os outros pelas atitudes dela. Então, toda vez que ela erra, em vez dela pensar o que eu vou fazer para arrumar, para ela é mais fácil jogar no colo do outro.